Primeira carta de João, capítulo 1, leremos do versículo 5º até o versículo 10º. Então, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10. Primeira carta do apóstolo João. Não confunda as cartas com o evangelho. Então, primeira carta, lá no finalzinho, capítulo 1, versículos 5 a 10, leremos a bendita palavra de Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Repita comigo: nos purifica de todo pecado. E eu continuo a leitura. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Querido, João ensina aqui nesse texto o caminho da contínua comunhão com Deus. É a palavra de Deus, escute isso, quem diz que somos pecadores. É a palavra de Deus quem está dando essa afirmação. Essa mesma palavra também que diz que precisamos de perdão. Veja que a fala de João aqui no texto confronta a ideia daquele que acha que não tem pecado. Existe alguém que pensa que não tem pecado? Sim, João está dizendo, olha, quem pensa que não tem, porque implicitamente aqui tem gente então que pensa que não tem pecado. Ele está mentindo e está enganando a si mesmo. Agora, um detalhe interessante aqui no texto é que quando João escreve isso, ele não tinha em mente pagãos para ler as suas escritas. Ele escreve isso aqui endereçado a cristãos. E ele diz, olha, quem acha que não tem pecado está enganando a si mesmo. Por que João diz estas palavras? E ele vai continuar no capítulo de número 2, tratando desse respeito. Ele diz no versículo 1 do capítulo 2, por quê que ele está tratando disso? E ele diz, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Era uma espécie de um antídoto, uma vacina, um alerta. Eu estou escrevendo isto para que vocês não pequem. A verdade, meus irmãos, é que durante a caminhada de vida cristã, todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos, de alguma maneira, transgredir. Não existe ninguém que está imune a algum tipo de pecado. Aí eu faço a pergunta: como voltar então ao prumo? Como retomar o caminho da santidade proposto por Deus? À medida que alguém, ao praticar o pecado, ele está errando o alvo, então é aqui um significado bem simples do que é pecar. Como retomar ao propósito, ao projeto de Deus? Antes de chegarmos lá, deixa eu fazer algumas considerações que eu julgo importante aqui.
A origem do pecado do homem é a desobediência. Já parou para pensar nisso? A gente costuma classificar níveis de pecado. Pecadinho, aí isso aqui é mais grave. Então isso aqui é pecado. Tem um outro de natureza mais grave ainda, é um pecadão, um negócio feio. Agora perceba que a gente costuma fazer essa classificação aí, dizer, por exemplo, você quer ver um pecadão? A gente classifica como sendo um pecadão, parece que é o chefe dos pecados. Por exemplo, o adultério, o assassinato, o roubo. Mas veja que o pecado começou, não foi com adultério. O primeiro pecado não foi o roubo. O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência. Então diria que a célula máter do pecado, o ventre do pecado aqui, é a desobediência. O pecado é tanto um ato, como também um estado. Como rebelião à lei de Deus, o pecado é um ato da vontade humana. Agora, como separação de Deus, como barreira, é um estado pecaminoso. E eu quero te informar que todos pecaram. Não existe ninguém inocente, no sentido que eu digo aqui, de não ter natureza pecaminosa. Olha a fala de Paulo em Romanos capítulo 5 e versículo de número 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa expressão, todos pecaram, não é uma referência aos pecados que alguém está sujeito a cometer em um determinado momento da vida. Aqui Paulo está fazendo referência ao pecado de natureza herdada. Esse é o pecado original. É a natureza pecaminosa. E com isso, uma vez que todos nós temos essa natureza pecaminosa, a natureza herdada do pecado original, todos nós também somos tentados a pecar. Cada um de nós tem dentro de si um dispositivo que é levado à tentação. Olha a fala de Tiago no capítulo 1 e versículo 14. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O pecado, ou a tentação, melhor dizendo, não se limita a questões sexuais. Aquilo que tem dentro de nós, alguma fraqueza, que nos levaria a uma situação de pecado, essa é a nossa fraqueza, e o pecado vai trabalhar exatamente dentro disso, para gerar em nós cobiça. E se dermos espaço a isso, seremos arrastados e seduzidos. Essa fala de Tiago, de que cada um indica um problema universal. A tentação não é um problema de apenas uma pessoa ou um e outro, é um problema de cada um de nós. A tentação vem de dentro da natureza humana, está enraizada na vontade do homem, e o pecado apela para essa natureza decaída. Cada um é tentado por aquilo que deseja, por aquilo que cobiça. E se der espaço, se der vazão, se ir para a prática de qualquer pecado, cada um também assume as consequências do seu pecado, tornando-se responsável por este. Perceba que Eva foi atraída, diz Gênesis capítulo 3 e o versículo 6, ela percebeu que a árvore era boa, agradável e desejável. Senhoras e senhores, aqui mora um grande perigo. O pecado sempre vai mostrar aquilo que é
sempre vai mostrar aquilo que pode causar prazer, e este é o lado real e ameaçador de toda essa trama, porque o pecado em algum momento ele é atraente, em outro momento ele até proporciona de fato alguma medida de prazer. Engana-se aquele que pensa que o pecado é só dor, o resultado final é dor. Mas em algum momento, até que o pecado tenha um escravo por completo, ele vai gerar sim na vida do indivíduo alguma medida de prazer. E aqui que mora o perigo, porque surgem muitas iscas, como a isca que esconde um anzol. Dificilmente você vai jogar dentro de um poço, dentro do rio, dentro de um açude, um anzol sem isca, e o peixe vai apanhar um metal brilhante lá dentro d'água. Mas quando o pescador esconde a fisga que está ali com uma isca, o peixe é atraído por aquilo que lhe chamou a atenção, e ele vem então e apanha a fisga feroz que lhe causa morte. A tentação ao pecado está sempre por perto. Preste atenção no texto de Hebreus, capítulo 12 e o versículo 1. Olha a fala do escritor: portanto nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha a fala dele: deixemos de lado todo embaraço e o pecado. Já prestou atenção nisso aqui? A recomendação bíblica é que deixemos de lado não apenas aquilo que é pecado, mas aquilo que é embaraço. Tem coisa que não chegou ao nível de pecado, mas é um embaraço, e a recomendação bíblica é que seja deixado também aquilo que é embaraço, como também o pecado, porque um embaraço de hoje pode se tornar pecado amanhã. E não apenas isso, porque pelos nossos próprios méritos e forças não conseguiremos. E o escritor continua que o embaraço e o pecado nos rodeia de tão perto, e ele diz para fazermos uma outra coisa também: correr com paciência a carreira que nos está proposta. É correr para o pé de Cristo, é correr para o altar, correr para o Calvário, é voltar-se para o Senhor, é seguir uma vida de comunhão, de intimidade, buscar o Senhor, caminhar de perto, andar com Ele, porque senão seremos apanhados de alguma maneira. Uma outra coisa que eu quero pontuar com você é que o pecado ele tem um processo. Tiago diz no versículo 15 do texto que eu citei agora há pouco, aí dando sequência, citei o versículo 14, agora o 15, olha o que ele diz: então a cobiça tendo engravidado, essa é a versão NVI, versões mais tradicionais dizem, então a cobiça tendo gerado, dá luz ao pecado, e o pecado após ter se consumado, gera a morte. O pecado, senhoras e senhores, ele não acontece de um minuto para o outro, com um estalar de dedos. O pecado tem um processo. O processo é esse, com começo, meio e fim. O processo é sempre o mesmo, ele passa sempre por esse caminho. Primeiro tem o convite. Se o sujeito dar espaço, dar atenção ao convite que lhe foi feito, vem depois um outro passo que agora ele chega mais perto. O convite pode ser mais de longe, o convite pode ser feito à distância. Agora o segundo passo já há uma proximidade maior, já é feito mais com uma intimidade mais próxima, que é a sedução. E aqui que eu estou dizendo aqui, não no sentido da paixão carnal, sexual simplesmente. Estou dizendo aqui de convencimento, de seduzir mesmo, de convencer, de enganar. E depois, por fim, a consumação. Foi assim com Adão, foi assim com Caim, foi assim também com Davi, com Sansão, com Salomão, com Judas e com tantos outros.
E para estes aqui, e para tantos outros, o pecado é tão terrível porque ele também engana. Provérbios 28:13, a parte A diz que quem esconde os seus pecados não prosperam. Repito o versículo 8 da nossa leitura aqui, do capítulo 1 da carta de João. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O grande problema, senhoras e senhores, é que o pecado de fato ele engana. Ele cria uma máscara, não essa que você está usando aí para se proteger, mas ele cria uma forma de camuflar, de esconder o indivíduo, ou de fazer o indivíduo escondê-lo. O problema é não vermos quem nós somos de verdade, e um exemplo disso é Davi. Davi cometeu um pecado de natureza grave, seguido de um processo de muitas mentiras, de um assassinato. E olha que fim que isso foi resultar. Ele tentou continuar agindo como um ungido de Deus. Ele continuou assentando no trono e julgando as questões do povo normalmente. Ele continuou fazendo as coisas que normalmente faziam. Tanto é que quando Natan conta para ele aquela parábola, ele imediatamente libera a sua palavra de sentença sobre o suposto homem rico que havia matado a ovelha do seu vizinho. Ele continuava com esse senso de justiça pessoal, mas preste atenção nisso aqui. Ele estava tão enganado com a questão do seu pecado, ele continuou fingindo o que era uma coisa, quando na verdade não era mais, nem salvo ele se sentia mais. E ele diz isso no Salmo 51, quando ele diz: torna-me dar a alegria da sua salvação. Ele já havia perdido isso, ele já não tinha mais certeza da sua salvação. O pecado faz isso. O pecado rouba a dignidade espiritual do indivíduo e coloca ele como agora um duvidoso espiritual. Precisamos ter cuidado para não negar a existência do pecado, ou talvez pior do que isso, justificá-lo, às vezes usando até mesmo a palavra de Deus. Algumas mentiras que o diabo conta sobre o pecado. Você pode mudar as verdades de Deus. Foi isso que ele fez com Eva. Não é bem assim. Se você comer desse fruto, você vai ser igualzinho a ele. Não é bem assim. A verdade é mudada. O pecado faz isso. Não, as coisas não são bem assim, não é bem assim, tudo muda. O mundo passou por uma evolução, a Bíblia é muito antiga. A Bíblia já está antiquada. Como é que você pode seguir um negócio desse, um livro que foi escrito há milênios atrás? O diabo sempre quer mudar a verdade de Deus para enganar o sujeito, para que ele caia no seu engano, no seu engodo e no pecado. Uma outra mentira que o diabo conta a respeito do pecado é que você é mais esperto quando peca, você é mais esperto que os outros. Olha só que salto que você vai dar. Olha, Eva, você vai ser igualzinha a Deus. Não, você está muito limitada. Se você comer desse fruto proibido, você vai ser igualzinha a Deus. Não, saia desse lugar onde você está. Você pode melhorar. É só você seguir essa proposta aqui. O pecado promete isso, quando na verdade ele não pode cumprir. Uma outra mentira que Satanás conta em relação ao pecado: dentro de pouco tempo ninguém mais vai se lembrar disso. As pessoas esquecem, as pessoas têm mente curta.
mentira. Olha quanto tempo tem que Davi caiu numa situação tão terrível de pecado, e nós estamos lembrando disso aqui agora. O pecado de Davi não saiu no jornal de maior circulação naquele tempo. O pecado de Davi está escrito nas páginas das Sagradas Escrituras. O tempo não apaga a culpa e nem perdoa o pecado. Uma outra mentira que Satanás conta em relação ao pecado, e isso aqui é muito mais comum do que você já parou para pensar. A mentira é essa: tem gente fazendo pior do que eu. Nada, você pode fazer isso aí. Você pode burlar essa linha aí, ou você pode ultrapassar essa barreira. Tem gente muito pior do que você, está até lá na igreja. Tem gente lá na igreja pior do que você nisso aí. Então não tem nada a ver você fazer isso. Isso aí que você vai fazer é muito menor. Tem gente fazendo muito pior. Uma outra mentira que Satanás conta em relação ao pecado, e aqui ele fala uma meia verdade. Uma expressão pode ter 99,9% de verdade. Se ela tiver 0,1% de mentira, toda a sentença está condenada. Uma outra mentira que Satanás fala em relação ao pecado é que Deus te perdoa. É verdade. Só que preste atenção numa coisa, duas coisas que ele faz aqui quando ele diz que Deus perdoa. Primeira, ele omite a consequência do pecado. Ele fala que Deus perdoa, mas ele não fala que o pecado vai ter consequências seríssimas, ainda que sejam perdoados. A outra coisa que ele esconde aqui é que essa tentativa de dizer que Deus perdoa, ao mesmo tempo que ele está dizendo para a pessoa, é o seguinte: você pode continuar pecando, fazendo isso. Toda vez que você aparecer diante de Deus e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Então, ou seja, na verdade o que Satanás quer é que o indivíduo continue pecando, com essa ideia de que ele vai continuar naquele mesmo pecado, e lá na frente ele vai pedir perdão, Deus vai perdoar ele, e ele vai ter a opção de continuar pecando de novo, e o processo continua. Só que não é bem assim. Aquele que já faz o seu pecado calculado, aquele que premeditou para cometer um determinado tipo de pecado, a condição que Deus vai tratá-lo com certeza será com uma severidade maior, porque ele teve tempo para voltar atrás. Ele teve tempo de regredir naquele caminho pecaminoso. Ele teve tempo de ouvir a voz do Espírito e não ouviu. Ele teve tempo de ouvir um conselho e não ouviu. Então, com certeza, ele terá uma consequência mais pesada. E outra coisa, ele não pode entrar por esse processo de cair no mesmo pecado repetidas vezes, deliberadamente, só pela ideia de que vai pecar, mas Deus vai perdoar. Eu vou pecar, mas Deus vai perdoar. Não é assim que as coisas funcionam. Isso não denota um real arrependimento. E o pecado só é de fato perdoado quando há um perdão verdadeiro, quando há um arrependimento verdadeiro. Com certeza, alguém que faz um pecado consciente, comete um pecado consciente, com a ideia de que lá na frente vai pedir perdão e ser perdoado, com certeza o seu arrependimento não é um arrependimento verdadeiro. Eu retomo isso aqui em instantes com você, já caminhando para fechar. Uma última mentira que Satanás fala sobre o pecado é que no final vai dar tudo certo, e não é verdade. Quem me ouve diz amém. Está tão caladinho que eu estou ouvindo o eco da minha voz. Eu sei que é difícil, mas antes de falar para você, isso aqui fala comigo primeiro, meu filho. Então eu diria que um pregador ele apanha duas vezes, na hora que ele está elaborando o sermão e na hora que ele está pregando. É o dobro. O couro é dobrado, né? Agora, 3 verdades que você precisa ter consciência em relação ao pecado. Primeira,
O pecado sempre levará o indivíduo mais longe do que ele está disposto a ir. Não, eu só vou atravessar a rua aqui do outro lado. Eu só vou no bairro seguinte, eu só vou na rua seguinte. O pecado sempre levará o camarada mais longe do que ele está disposto a ir. Segunda verdade, o pecado sempre segura o indivíduo mais tempo do que ele está disposto. Não, eu vou pedir licença, como se existe isso, né? Eu vou pedir licença a Jesus por 2 minutinhos e vou fazer isso. Eu vou pedir licença no mundo espiritual por 2 minutos e vou fazer isso. Eu vou desviar aqui só por meia hora, eu vou sair da presença de Deus por 2 dias, por uma semana, resolve essa pendência, daqui a pouquinho eu estou de volta. Tem muita gente que fez isso, na expectativa de ficar uma semana longe da presença de Deus e está perdida no mundo aí fora até hoje. Uma última verdade é que o pecado sempre custa mais caro, preço maior, preço mais alto do que o indivíduo está disposto a pagar. Se Deus tivesse aberto um mundo espiritual para que Sansão enxergasse as consequências que ele sofreria com o seu pecado, com certeza ele retrocederia na rota que ele estava. Terminou como um palhaço, um bobo da corte, um boneco, um objeto para fazerem os inimigos rirem, zombarem dele. Como vencer isso? Como tratar isso? Até agora eu apontei o problema, mas como resolver? Tem uma ferramenta? Tem jeito, tem como resolver. Primeira coisa, é preciso tratar o pecado como pecado. Tem gente tratando o pecado com nomes mais tranquilos, mais amenos. O sujeito, o fulano pisou na bola. Como é que é? Estava jogando um futebol e pisou na bola, errou. Como é que é o negócio lá? Ele escorregou. Escorregou, aí talvez está até caminhando assim para acertar, porque o pecado é uma queda. Eu já ouvi que o sujeito pisou no tomate. Como é que é o negócio? Maneira de classificar o pecado como pisar no tomate. Gente, o pecado precisa ser encarado como pecado. Qual que é o problema de dar outros nomes para ele? A questão é que quando você tenta descaracterizar o pecado, você deixa de encará-lo com a seriedade que deveria ser encarado de fato. O pecado, dando aqui uma palavra só para você entender o que eu estou dizendo, seja ele pequeno ou grande, todo pecado precisa ser encarado como pecado. Quando tratamos o pecado diferente disso, erramos. E não tratamos com a seriedade, tratamos com certo relaxamento, não damos a devida atenção. Segunda coisa, como vencer o pecado? Para vencer o pecado é preciso se arrepender. E aí, faço um elo de ligação aqui com o que eu dizia há pouco. É preciso se arrepender. E o que é o arrependimento? O arrependimento verdadeiro é quando o pecador sente tristeza por ter cometido tal pecado e deseja ardentemente em não cometê-lo de novo. Então não dá para ser eu peco e peço perdão, porque o arrependimento genuíno, para gerar de fato o perdão, parte da ideia de que eu estou triste pelo pecado cometido e eu estou propositalmente firme, convencido de que eu não posso pecar de novo. Esse é o arrependimento verdadeiro. Em outras palavras, o arrependimento é a decisão de abandonar de fato o pecado. O arrependimento não é medo do castigo. O arrependimento não é medo das consequências. O arrependimento é a consciência de que o ato é um pecado contra Deus e de que isso separa-nos dele. O verdadeiro arrependimento gera temor e busca intensa e profunda pela santa presença de Deus, para que não caia de novo nisso. Qual que é o propósito de Deus? Eu não sei se você já se apanhou confessando a Deus os mesmos pecados repetidas vezes. Semana passada você estava confessando um pecado, essa semana você estava confessando de novo o mesmo pecado.
O interesse de Deus é diferente disso. E aqui eu cito a terceira forma de vencer o pecado e fecho aqui. Que o verdadeiro arrependimento nos leva à confissão dos nossos pecados. O que acontece? O desejo de Deus não é ficar perdoando repetidas vezes os mesmos pecados. O desejo de Deus é tratar isso dentro de nós, para que não caiamos nesse mesmo erro de novo. Para que isso aconteça, segue a recomendação da palavra de Deus, Tiago capítulo 5, versículo 16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Quem me ouve diz amém. Em casa preste atenção no que eu vou dizer aqui, para você não me entender errado. Qualquer pecado que você cometer, você e Deus, numa oração que você fizer sincera, resolve o problema. Classificando de novo aqui numa figura de linguagem para você entender, não interessa se é pequeno ou grande. Agora tem um detalhe: existem tipos de pecado que você e Deus de fato resolve o problema. Dentro do seu quarto, com sua oração sincera ao Senhor, arrependido, você resolve o problema. Mas existem pecados que você precisa abrir a boca com alguém, com quem é cobertura espiritual sobre a sua vida, porque é exatamente nisso aí que vai acontecer a cura, para que você não caia de novo naquele pecado. Olha a fala de Tiago, eu repito: confessem os seus pecados uns aos outros. Aqui o confessar aqui uns aos outros não é para alcançar perdão. O perdão do pecado aqui você alcança com você e Deus, mas a cura você alcança confessando uns aos outros, porque vai vir a partir daí uma palavra de confronto. Vai vir a partir daí uma ministração, vai vir a partir daí um confronto, uma ferramenta que Deus utiliza para libertar você de fato da raiz desse pecado. Então o desejo de Deus não é ficar te perdoando todo dia a mesma coisa. O desejo de Deus é arrancar lá no profundo as raízes desse pecado e te tornar livre disso. Esse é o processo de santificação, que o apóstolo Paulo diz que a cada dia ele morria para uma coisa, largando isso, deixando de viver os seus próprios interesses, para viver agora a vontade de Jesus Cristo, a vontade do Espírito Santo na sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz a palavra de Deus. Você pode estar de pé comigo, por favor? Aleluia, 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 aleluia. Uma palavra de Deus para o seu coração. Quando Davi teve consciência do seu pecado, ele fez uma oração sincera e disse: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Isaías 43, 25. Eu mesmo, o Senhor, sou quem apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ei, Satanás é terrível. Satanás é sagaz. O pastor André diz que Satanás é muito mal-humorado. Ele não brinca com ninguém.
Ele leva as pessoas a caírem nos seus enganos. Enquanto ele está enganando, ele coloca uma cortina em volta, coloca uma paisagem bonita em volta. Eva, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Eu fico imaginando, tentando pensar aqui o que passou na cabeça de Eva: ser igual a Deus. As obras da criação, tudo, pelo falar, pelo sopro, tudo acontece. Ser igual a Deus, já pensou? Só que depois que ela ultrapassou a linha limite, sabe o que Satanás fez? Eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha, foram se esconder. Satanás faz isso. O diabo dá para o sujeito a sensação, ele vende para o camarada a ideia de que se ele cometer tal coisa, ele vai ser melhor do que todo mundo. Só que depois que o camarada cai, o camarada peca, o diabo faz o indivíduo se sentir o pior de todos. É por isso que Adão e Eva se esconderam, sentiram vergonha. Tem gente aqui na igreja e tem gente em casa me assistindo agora, que Satanás fez isso com você. O diabo está fazendo você se sentir pior. E o detalhe, o diabo está fazendo você se sentir menor do que todos, o patinho feio da história, por coisa que até Deus já te perdoou, mas você está julgando isso na sua cara até hoje. Deus marcou esse encontro conosco nessa noite, aqui com alguns presenciais e outros à distância, para dizer que o arrependimento acompanhado de uma nova postura diante de Deus produz retomada de propósito. Deus não te abandonou, Deus não te deixou, meu filho. Deus não abriu mão de você. Não importa o que você praticou, o sangue de Jesus te alcança e te purifica, te lava, te limpa de todo pecado. Sinta-se perdoado no nome de Jesus. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, me prepara pro teu serviço, Senhor. Lava os meus olhos, lava os meus ouvidos, lava os meus lábios, santifica o meu ser. Lava minhas mãos, lava os meus pés, lava o meu corpo, santifica o meu ser. Lava minha mente, meu coração, lava as minhas vestes, santifica o meu ser. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, oh vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Vamos terminar. Alegre o seu coração, meu filho. Alegre o seu coração, minha filha. Você tem um valor extraordinário.
você custou o preço de sangue inocente derramado na cruz. Levante a sua cabeça, sacode a poeira dos pés, continue na sua caminhada, continue no propósito. Você está livre, você está livre, você está livre, 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 livre. Você está livre para servir ao Senhor com alegria. Que a graça, que o amor, que a comunhão e o favor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. E só você que se sente perdoado e amado por Ele, aplauda Ele com alegria. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, oh, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor.